Não sou o movimento negro, sou o preto em movimento. Todos os lamentos fazem refletir sobre a nossa história marcada com glória. O sentimento que eu levo no peito é de vitória. Seduzido pela paixão combativa, busquei alternativa. Não posso mais fugir. Tudo bom, pessoal? Estamos aqui em mais um episódio do Pod Preto em Movimento. Eu sou Vander Duarte, professor Vander, para os chegados, e a gente vai fazer um bate-papo hoje com uma pessoa que eu vou chamar ela... É um sentimento que eu tenho de madrinha, vocês vão entender por quê. Vocês sabem que a madrinha do samba, Beth Carvalho, né, o pessoal do Fundo de Quintal, por muito tempo e ainda hoje, chama ela de madrinha do samba. A gente aqui no Coletivo Preto em Movimento, que é a estrutura que fez nascer o Pod Preto em Movimento, ela também tem uma madrinha. No decorrer do episódio eu vou falar um pouquinho o porquê que essa alcunha, né, essa titulação de madrinha aconteceu. É bem importante a gente poder... Estou muito contente de poder estar falando isso aqui hoje, e eu vou ler um pouquinho como a gente entende ela. E aí vocês vão entender de quem eu tô falando. Vamos lá. Hoje o papo é com alguém que construiu sua trajetória a partir do compromisso com transformação social. Uma mulher negra, nascida em Florianópolis, que entendeu desde cedo as desigualdades do seu território e decidiu agir sobre elas. Então vejam só, ela entendeu as desigualdades do seu território e decidiu agir sobre elas. Alguém que transita entre a gestão pública, a formação de jovens e mulheres e a construção de caminhos reais de acesso à tecnologia e inovação. Uma caminhada marcada pela criação de pontes entre periferia e oportunidade, entre talento e futuro. Hoje o papo é com Cleusi Soares. Meu Deus, como é que depois a gente fala de uma coisa dessa? Nossa, eu fico bem feliz, né, de ter recebido esse título de madrinha, mas mais do que madrinha é poder estar dentro desse grupo, né? Então, muito obrigado por trazer essa proposta, né? Porque só existe uma madrinha porque houve um movimento para que isso acontecesse. Então, fico bem feliz pelo convite de estar aqui, de poder conversar um pouquinho, falar um pouquinho do que a gente tem realizando agora e do que a gente quer fazer, né? Porque é isso, duas cabeças que pensam em construir não param, a gente já está aqui, né, confabulando. Então, pessoal, rapidinho, explicar para vocês o porquê o Cunha de Madrinha antes de começar. Antes do coletivo Preto em Movimento existia uma proposta de fazer algo que eu trouxe. Eu vi a partir do Corre Preto lá de Porto Alegre uma ideia, fiz contato com o pessoal lá. Daqui a um pouquinho a gente vai falar com eles em algum episódio aqui. E a ideia surgiu de fazer alguma coisa em Florianópolis. E aí, dentro das minhas pesquisas, eu fui no site e encontrei o nome da Cleusi, só que o lugar onde eu encontrei todas as informações, elas já estavam vencidas, porque a Cleusi tinha passado pela assessoria de igualdade racial da prefeitura, e no momento que eu falei com ela, ela já não estava mais. Só que todo o contato que eu fiz com ela, foi eu acreditando ainda que ela era a assessora de igualdade racial da prefeitura de Florianópolis para apresentar o projeto, para a gente conseguir fazer o primeiro evento do coletivo. E a gente marcou e eu fui lá e a primeira coisa que ela me falou, não sou eu mais a assessora, mas eu vou te dar, eu adorei, eu apresentei para ela, mas eu vou te dar o caminho. No outro dia, a gente já estava com o assessor naquele momento, já articulando o evento. Isso faltavam uns 40 dias, assim, pro dia da Consciência Negra, 20 de novembro. E ela deu todos os caminhos, além, né, diretamente da assessoria, mas ela deu outros caminhos e foi uma pessoa que começou a participar do coletivo, foi em eventos do coletivo, próximo de onde ela mora, distante de onde ela mora, levou familiares. Então essa alcunha de madrinha porque ela foi, eu acho que junto com o Betão foi o cara que fez o primeiro vídeo também lançando, mas foi as pessoas que, digamos que o Betão foi nosso padrinho e a Cleusi é nossa madrinha, no sentido de acreditar, de ver a proposta, de naquele dia mesmo me colocar num grupo que ela é a capitã, que é a galera do Morro do Silício. Ela vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Já pediu para me apresentar e eu tenho um grupo onde tem outras pessoas negras que fazem acontecer na cidade. Já vou te colocar nesse grupo, já vou te apresentar para outras pessoas que fazem
atividades e coisas na cidade de Florianópolis. E aí a gente tá aqui hoje, 6 meses depois do primeiro evento, então mais ou menos 7, 8 meses depois do que a gente teve o nosso primeiro contato, falando, né? Óbvio que nos bastidores a gente falou muito mais sobre essa vivência, mas o papo hoje é sobre a Cleusi, sobre o que ela traz, sobre essa vivência que ela traz. E aí eu vou pedir para a Cleusi falar um pouquinho sobre como a gente normalmente começa o papo, até vou quebrar um pouquinho, eu tenho um roteiro aqui, mas eu vou quebrar o roteiro, porque normalmente a gente fala sobre ancestralidade, sobre quem é a Cleusi na infância, a família, mas eu quero, nesse momento, quebrar um pouco isso, falar da atualidade, porque a Cleusi lançou há pouco tempo atrás a Dandara, que é uma inteligência artificial do Morro do Silício. E a Cleusi trabalha com a lógica da tecnologia para as comunidades, para o morro. Eu queria que ela falasse sobre isso, que a gente vai começar falando do atual, assim, Cleusi. Fala pra gente quem é a Dandara, pra quem não conhece, e que ideia é essa, de onde veio, fala aí pra gente. Tá, então vamos começar de trás pra frente, né? Esses filmes, eles trazem mais emoção quando a gente começa de trás pra frente. Bom, a Dandara hoje é uma realização de tudo que a gente construiu desde que a gente pensou no início do Morro do Silício lá em 2019. Então, ela eu digo que a gente está dizendo que ela é minha filha virtual, mas a Dandara surge também dessa conversa. Alguém me procurou, e aí eu trago aqui o Luiz e a Rochelle, da Lemagu. Alguém me procurou nesse movimento, né? Eu quero fazer alguma coisa dentro de Florianópolis, eles trabalham com tecnologia, com marketing, e eu conheci o morro, né? E aí, através das redes, e eu quero ver como que eu posso contribuir. E nessas conversas que a gente teve, e aí, isso, eu digo que isso é uma prática, graças a Deus, eu sou do antes feito que perfeito, então isso faz 4 meses, tá? A Dandara, ela é um bebê grande já, mas ele me procurou lá no finalzinho de dezembro, e aí a gente, em dezembro ainda tinha acontecido algumas coisas, em janeiro a gente começou essa construção, a gente quer criar primeiramente, assim, a Dandara não é simplesmente um chatbot, a Dandara não é só um agente virtual, a Dandara é uma estrutura. Quando ela foi apresentada, né, com o conhecimento, a bagagem da Rochelle, a bagagem do Luiz, olha, a gente tem essa proposta de ter essa inteligência artificial que vem com a cara, né, do território, com a cara da comunidade, com a cara das pessoas que estão nesses territórios, né? Então, quando vem essa proposta e aí ele me apresenta a primeira imagem da Dandara, eu fiquei apaixonada pela Dandara. E aí eu digo pro Luiz e pra Rochelle assim, eu tenho meus surtos noturnos, né? Que eu fico uma noite sem dormir, eu acordo no outro dia com várias coisas engatilhadas. E aí eu disse, Luiz, a Dandara pode ser isso, a Dandara pode ser aquilo, a Dandara pode ser aquilo, pode ser aquilo. E o bom é que quando a gente tem pessoas assim como aconteceu do coletivo, é isso, vamos. E eles foram lá. E aí a Dandara, de 2, 3 meses, ela evoluiu muito. Ela começou com realmente uma inteligência artificial. Hoje ela é praticamente uma inteligência artificial com características humanas, né? Tanto é que quando eu tirei uma foto, botei uma foto eu e ela do lado, me perguntaram, ela é tua filha? Então quem é a Dandara? A Dandara hoje ela tem essa prerrogativa de ser essa, né, vamos falar do marketing, esse ponta do funil, esse topo do funil, que vai tirar as dúvidas. Então você pode entrar dentro do site do Morro, tem lá o link para falar com a Dandara, no próprio Instagram do Morro, tem ali o WhatsApp para falar com ela, ela vai responder questões sobre quem é o Morro, o que o Morro faz, quais são as ações que o Morro está desenvolvendo. E ela está também, né, a gente está trabalhando para que ela também possa ser essa ponte, para trazer formação, para fazer essa conversa mais próxima e também para desmistificar e também trazer esse olhar de tecnologia com a nossa cara. Porque muita coisa que a gente faz de território, dentro de comunidade, já é inovação, é tecnologia, só que tem um outro nome. E aí a Dandara vem para desmistificar muito dessas coisas. A Dandara, eu digo que ela vai tirar o inglês do startupês, ela vai trazer coisas que a gente faz no nosso dia a dia, o call, é uma conversa, uma ligação, um invite, é um convite. Então ela vai trazer, não que ela vai tirar do vocabulário, ela vai mostrar que a linguagem de mercado é essa, porque a ideia também é a gente introduzir, mas sem a pessoa ficar lá sem saber o que é. Então é a gente trazer o mundo da tecnologia mais perto do território. E aí ela tá lá como estrutura, tá dentro do morro, e a gente tem muita novidade aí para Dandara, tá? Acompanhem. Então eu queria que tu falasse um pouquinho pro pessoal o que é o morro.
Para quem não conhece, o que é o morro? Então, vamos para quem é o morro, vou voltar lá vou voltar ao teu roteiro. Vim aqui hoje só te colocar. Então, primeiro vou falar, né, quem é a Cleusa aqui. A Cleusa, ela é natural dessa região. Eu sou nascida nessas praias aqui onde está sendo gravado esse espaço. Eu circulei muito por aqui. Eu sou natural de Florianópolis, né? Basicamente aqui do continente, então próximo, moro aqui no Abraão, na Vila Aparecida, que é o vizinho aqui de Coqueiros. E eu sou filha de uma mulher maravilhosa, que hoje é, né, ancestral, é uma mulher que me ensinou tudo e me deu toda a coragem que eu tenho hoje, que é a Marli, minha mãe. E essa mulher, desde sempre, acreditou em tudo que eu queria, o que eu poderia fazer. Então, ela sempre disse, eu lembro que quando criança, eu dizia assim, ai mãe, eu não vou nesse lugar porque, tem muita gente, ela assim, sem essa vivência minha mãe não foi de movimentos negros organizados, né, porque ela trabalhava muito. Ela dizia, gente, como você vai lá e você vai ficar, você vai entrar, você vai se posicionar. Embora as histórias que ela me contava enquanto mulher negra, né, vinda aos 10 anos de idade trabalhar aqui, eram muito doídas, sofridas, né, porque ela veio aos 10 anos de idade trabalhar como empregada doméstica. Então, eu digo, uma criança aos 10 anos não quer de jeito nenhum trabalhar. E ela veio, né, com toda essa bagagem, com 5 irmãos, 6, aí se eu esqueci algum, mas ela veio com essa estrutura de família, com essa estrutura, né, de socioeconômica, e aí ela vai e tem 3 filhos, e eu disse aos 12 anos, eu pensei que eu queria ser jornalista, e ela foi lá, sempre me apoiou, e quando eu realmente quis cursar, ela foi lá e me ajudou nisso. Então, eu sou jornalista de formação, trabalhei desde sempre, né, como assessora de comunicação em órgãos governamentais, envolvida em políticas públicas, que não é diferente do restante da sociedade. Quando a gente fala de políticas públicas, quando a gente fala de questões de sociedade, de acesso, de oportunidades, ela não é igual para todos. E aí, em 2019, dentro desse meu ciclo, fazendo esses trabalhos de comunicação, eu fui convidada para organizar um evento na área de tecnologia, o Startup Weekend Social Impact. Olha, o que é isso, né? Para comunidades. E a gente foi convidada a fazer esse movimento lá em 2019 e lá, né, junto com outras, o Douglas, que era o nosso cofundador, e mais 2 mulheres pretas, entendemos que existe uma lacuna muito grande nesse setor, né, porque a tecnologia é isso. Nós estamos na Ilha da Magia, na Ilha do Silício. Florianópolis é uma startup, é uma cidade que foi considerada, né, em 2024 a Ilha do Silício. Então, a partir disso, a gente entendeu que é uma ilha, que é um silício que não é todo mundo tem acesso, nem sabe o que é, né? São espaços que não têm oportunidade para todo mundo. Então, a partir disso surge o Morro do Silício, que vem fazer essa conexão e esse contraponto. A gente diz que é hackear o sistema e furar a bolha. E como que a gente faz isso? Conectando as iniciativas. Se não conectar, é organizar, é construir, é contribuir com iniciativas que permitem esse acesso, sejam de pessoas da área de tecnologia ou não. Então, o empreendedorismo é muito forte dentro do Morro do Silício, que a gente faz essa conexão, é abrir espaços, né, e conversar. Então, o Morro do Silício hoje, graças a Deus, tem abertura de portas em alguns espaços, e isso é muito importante para a gente, é um movimento que a gente vem construindo há bastante tempo, mas o principal... Eu acho que o principal papel mesmo é fazer isso, conexão, para que esse tipo de ação, como o coletivo, possa fazer isso que está fazendo hoje, em 6 meses, transformando, né? Porque realmente, essa questão de atividade física, que eu já vou entrar nisso aí também, mas o quanto isso reverbera, né? Hoje a gente consegue, em um encontro lá, ter mais de 100 pessoas fazendo um movimento que é muito difícil para as nossas fazerem. E isso, quando a gente vai num evento de tecnologia, que eu vejo mais de 100 mulheres dentro da Associação Catarinense de Tecnologia, mulheres negras falando de negócio, fazendo negócio, porque elas vão lá comercializar, né, os seus produtos, os seus serviços, isso eu digo que é o auge do Morro do Silício. Então, a gente está nessa crescente de fazer essas entregas e essas conexões. Cleusi, muito bom te ouvir. Eu digo, agora pensando, né, Cleusi é uma potência, ela é muito preta em movimento. Foi muito bom conhecer a Cleusi e estar atuando junto com a Cleusi em diferentes frentes aí, e a gente tem muita coisa para fazer ainda. Mas eu queria, voltando nessa questão da tua ancestralidade, né, tu falou da tua ancestralidade, da tua mãe, como foi, a Cleusi, ela é jornalista de formação, não sei se em algum momento a gente falou isso aqui ainda, mas trago isso aqui. Em que momento tu começou a ver essas desigualdades dentro da sociedade, que a gente sabe que elas são reais, e
como foi ser uma menina, uma mulher, uma estudante negra em Florianópolis. Conta como foi esse processo e que momento, porque tu falou que a tua mãe não era do movimento negro organizado, né? Mas em que momento a Cleusi começou a buscar esses elementos que hoje eu acho que fazem parte da tua personalidade, enfim, mas como é que tu foi construindo isso, essa profissional, essa potência que tu é? Hoje eu te vejo como a nossa madrinha, mas como uma articuladora do movimento, que eu acho que é algo mais difícil ainda, porque tu pega pessoas que estão entrando, estão chegando com pessoas que já têm vivência, apresenta, faz articulações. Como foi essa construção da Cleusi que a gente vê hoje? Então, a Cleusi foi, né, apesar, eu digo, das dificuldades que a minha mãe, né, passou, ela muito me proporcionou hoje ser essa Cleusi, essa potência. Quando eu ouço assim, a gente fica meio, fica acanhada, assim, mas hoje eu digo que eu reconheço muito desse movimento de articular o quanto isso é importante e o quanto isso faz diferença. Então, a Cleusi é essa menina que teve ali, meu pai, ele faleceu muito cedo, meu pai faleceu aos 34 anos, eu tinha 14 anos, e a minha mãe teve que nos manter ali, né? Nós somos em 3, eu tenho mais 2 irmãos, o mais velho e o mais novo, e ela sempre muito guerreira, trabalhou como empregada doméstica, eu digo, até o último dia de vida dela, literalmente, assim, ela trabalhou num dia, no outro ela, infelizmente, teve um infarto e acabou falecendo. Então, e aí eu tô dentro, como eu disse, eu sou de uma região aqui do continente, né? Uma das regiões mais, hoje, né, a gente tem algumas informações de violência, mas nos anos 90, ali, início de 2000, foi uma região muito violenta, de a gente perder jovens, né, para o tráfico, né, para a questão do crime, né, e foram muito jovens. E eu já naquela época eu me envolvia voluntariamente nos projetos, porque eu sou cria de projetos, né, então a minha mãe ia trabalhar, eu ia para a escola num período e no contraturno eu ia para o projeto. Então aquilo ali me salvou em, tipo, fazer pano de prato, eu ia para lá para desenhar, pintar pano de prato, eu ia lá para ter reforço escolar. Então a minha infância eu sou construída dentro disso, né, dentro desses projetos. E aí no momento que eu começo a me entender como uma pessoa que poderia também contribuir, então claro, num primeiro momento eu ia lá ajudar em alguma coisa dentro da nossa, a gente tem que chama Casa da Comunidade, na Vila Aparecida, que lá aconteciam, e hoje ainda acontece, né, as atividades para contraturno para a escola. Então eu ia lá ajudar a presidente da época, né, que era a Beth, tinha a presidente, a professora que ajudava, ensinava, né, a gente a pintar no pano de prato, eu ia lá, ajudava no que precisava, estava sempre me colocando ali à disposição. E sempre buscando o que a gente pode fazer para melhorar a comunidade. Então, foi meio que um movimento de sobrevivência. Eu estou nesse ambiente, então a minha comunidade precisou se transformar. E aí, aquela coisa, as lideranças vão surgindo porque a gente vai vendo que a gente precisa se movimentar. Então, desde 2013, eu faço parte do Conselho Local de Saúde da Vila Aparecida, que a gente ainda dentro da comunidade, as pessoas não entendem muito qual é o papel e a importância de um conselho, né? Que é um dos organismos, né, de controle. Então, o que a gente faz? Falta médico, falta remédio, a gente está... em 2017, a gente corria o risco de perder a nossa unidade de saúde. Né? Então, em 2017, vamos lá, nos juntamos com outros moradores, em 2017 vamos pegar e não vamos permitir que o posto feche. Vamos lá, conseguimos que fosse reformado. Mas desde então, a gente está numa outra luta, para que a gente tenha uma nova unidade, uma nova estrutura de saúde, de unidade de saúde. Então, a gente está nessa briga desde 2017, buscando, indo atrás de terreno, fazendo essas questões. A gente já teve aí o indício de ter uma nova unidade que ia começar, não começou ainda, mas a gente está nessa busca, estamos nessa luta. Então, essa Cleusi hoje, essa articuladora, ela entendeu desde criança que em algum momento ela ia ter que fazer se ela quisesse mudança. E eu amo o lugar onde eu moro, eu amo a Vila Aparecida. Cleusi, sei lá, é demagogia. Não, eu gosto. Eu moro a 5 minutos do centro sem fila. Olha que privilégio. Eu tenho tudo próximo. Sou muito privilegiada de onde eu moro. Então, e o que eu quero é que os meus filhos cresçam e também tenham esse amor. E eles realmente gostam de morar lá. Se tu for conversar, o meu filho nem gosta de sair de casa, ele gosta de estar onde ele está. Então, assim, se é para eu estar morando ali, com os meus filhos ali, eu vou melhorar esse meu entorno. E aí, a partir dali, aí começa essa articulação. Eu quero fazer jornalismo, aí começo a trabalhar dentro de órgãos públicos, entendendo que sim, esse movimento é importante, a gente precisa sim falar de política, a gente precisa estar ali para a gente fazer essa movimentação.
e aí só a Cleusa é a moradora, porque aí tem esse olhar, né? A Cleusa é a moradora, tem um esforço tremendo, mas a Cleusa sozinha não faz nada. Então, aí a Cleusa começa a fazer essa articulação, falando em terceira pessoa, mas eu começo a fazer essa articulação pensando no que é por egoísmo, eu quero melhorar o espaço para os meus, para que a gente possa viver com qualidade. E aí isso foi... Só que aí a gente não precisa ficar na nossa bolha, né? Porque eu não consigo mudar só dentro do meu espaço. Então, a partir disso, eu começo a mostrar a Vila Aparecida num outro olhar, e aí por onde que eu falo que em 2000 a gente começa a ter uma grande violência. Em 2000 eu já estava quase me formando, então usei a questão da minha profissão, que eu estava me formando, para fazer, aí onde surge o primeiro, que eu digo que é o primeiro movimento, ou o primeiro projeto, que é o Vila Expressa, que aí foi um jornal onde a gente começou a mostrar as coisas boas da comunidade. Então a gente começou a mostrar, né, eu fiz um jornal impresso, mas também eu comecei a pautar os jornalistas, porque eu não sei se tu é de uma época que o jornalismo policial, ele mostrava a cara, ele mostrava, e aí as famílias, né, viam, e a Vila Aparecida estava toda a semana lá nos jornais. Gente, parecia assim, tipo, a plateia, gente, todo mundo esperava para no horário, todo mundo ver quem tinha morrido, quem tinha... E aí a gente começou a pautar, né, porque a gente tinha um menino que era patrocinado pelo COB, ele fazia jiu-jitsu lá. A gente tinha uma padaria comunitária que vendia pães a preço de custo para os moradores. A gente tinha outros, a gente tinha o pessoal que fazia marmita. Então a gente tinha muita potência dentro da comunidade que era mostrado de uma outra forma para fora. Então, a partir dali começa eu entender essa força do território, entender que se eu mostro o que eu tenho de potencial ali para fora, as pessoas começam a ter um outro olhar e começa a criar também uma autoestima para as pessoas que estão ali dentro. Porque eu preciso entender onde eu estou e para quem eu pertenço, o que eu posso fazer, e aí aquilo ali faz uma modificação junto com políticas públicas, é lógico. A gente passa a ter uma comunidade mais tranquila, né? Hoje, claro, ainda a Vila Aparecida leva esse estigma de ser uma comunidade violenta, mas a gente não é, a gente é potência, a gente tem muito, muito valor ali dentro. Deus, que lindo ouvir isso, ver isso, né? A gente vê isso acontecendo, mas é muito bom te ouvir assim, ver o orgulho que tu fala do lugar de onde tu veio, é bem legal. Eu também sou cria de comunidade, né, de bairro popular lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Rubem Berta, e é muito interessante, lá a gente tem algumas ações muito parecidas, assim, mas agora vivendo aqui, eu tô no 4º ano já morando, né, 3º para 4º ano, morando aqui em Florianópolis, assim, sou vizinho da Vila Aparecida, tô na mesma área, e é muito importante, é muito bom ver isso, assim, ver esse orgulho do lugar, de outras comunidades também aqui, né, porque a gente tá falando pro mundo, acho que a internet tem esse lado bom, né, quando começou a falar o jornal, ele era um jornal mais local no primeiro momento, e fazendo esse movimento de autoestima para quem tá ali, porque muitas vezes as pessoas estão ali e acham que é aquilo que elas estão vendo na televisão, mesmo elas vivendo aquilo ali, elas não conseguem valorizar, e depois pro resto da cidade, da sociedade enxergar. Hoje com a internet a gente se comunica, a gente conversa com o mundo, então é importante que essas ações cheguem, né? E é um lugar de passagem para quem entra na ilha, para quem sai da ilha, e muita gente tenta fechar os olhos quando passa por ali. Eu acho que é bem interessante a gente identificar isso, assim, para quem não é de Florianópolis, principalmente, né? Para quem tá entrando na ilha, fica do lado direito, né? Tem um campo de futebol grande ali, tem um símbolo da prefeitura de Florianópolis, então é importante toda vez que você entrar ou sair de Florianópolis, ao sair é do lado esquerdo, né? Menos de 1 quilômetro de distância, é 1 quilômetro de distância da ponte de entrada ali, tanto entrada quanto saída, né? Mas enfim, é interessante a gente identificar isso porque a gente precisa desses movimentos, de levar, primeiro, de negritude mesmo, de questão popular, de fato, e hoje, eu sempre falo isso, né, que a internet, e a gente vê isso todos os dias, ela tem uma questão que não é o que eu gosto muito, que ela te leva no ápice, mas também ela te leva no nada, e a gente precisa ter um termômetro do dia a dia, assim, então a gente precisa fazer esses movimentos para que as pessoas, porque ou as pessoas querem ver notícias, as pessoas querem notícias dos extremos, e a gente precisa, quem vive ali precisa viver a normalidade dentro desse território. E aí, Cleusa, eu queria levar para um lado que o pessoal que está nos assistindo soubesse, foi muito interessante. No último treinão, eu passei por uma situação muito legal, assim, eu gostei muito, que foi o quê? Em determinado momento, foi puxada uma foto
foto só para as mulheres que estavam treinando. E eu tava numa dinâmica de atendendo, acho que eu tava servindo as pessoas ali que estavam voltando ou vendendo uma camiseta, e eu não vi que era só para as mulheres. Eu vi um pessoal gritando, vem, vem, e eu saí correndo para ir para a foto, e aí quando eu tava chegando, tu não. E aí era só para as mulheres. E a quantidade de mulher e a força que elas estavam para fazer aquela foto, eu falei, cara, que legal. Eu gostei demais daquele movimento ali, porque a gente tem isso, a gente sabe, né, que a gente preto de pele mais escura, tem toda uma questão que quem não vive a negritude não tem noção, que é, obviamente existe o colorismo, então tem o fenótipo, a gente que tem a pele mais escura, a questão da mulher negra, ela sofre muito mais no mercado de trabalho, na vivência, né? Então, o que a Cleusi fala da mãe dela de ter trabalhado até o último dia de vida, é uma realidade que é o normal, normal, né? Não deveria ser, mas é muito comum das mulheres negras. E aí a gente poder, no final de semana, estar ocupando espaços que normalmente não são ocupados por mulheres negras, em irmandade, que é muito importante. A Cleusi fala muito essa questão nos eventos de tecnologia. A Cleusi é nossa parceira, a gente foi para a Praia dos Ingleses fazer atividade física. Vou lançar um spoiler, a gente vai a Porto Alegre participar de movimentos, a gente vai aumentar muito essa nossa vivência aqui, a gente está cheio de projetos, então acho que é importante, Cleusi, tu poder trazer isso. E agora, nesse direcionamento da nossa conversa, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre como é trabalhar com políticas públicas, assim, dentro de órgãos públicos, de ser uma representante negra dentro de um órgão público e de mulheres negras dentro de um órgão público, porque a Cleusi, ela foi, né, em Florianópolis, assessora de igualdade racial e combate à intolerância religiosa. Então, é uma referência, e quando eu fui falar com ela, foi com esse título, né, que eu fui atrás, assim, queria que tu falasse como foi essa tua vivência, e a importância disso. Então, né, como eu digo, eu já venho dessas políticas públicas, né, aliás, dentro de espaços governamentais já há bastante tempo, né. Ali em 2020, eu primeiro fui coordenadora de políticas públicas para as mulheres de Florianópolis. Embora, né, muitas mulheres não me viam como essa representante. Então, eu digo que eu tive uma dificuldade muito grande nesse sentido de articulação com entidades mesmo que dizem que protegem mulheres. Isso, né, eu preciso trazer e isso para mim foi muito triste, né, de, por exemplo, você enquanto coordenadora chamar para uma articulação e as estruturas não te reconhecem como tal. E logo não te legitimam, logo não acham importante ter essa participação ou participar. Então eu fui, num primeiro momento, fui coordenadora, e aí eu trago aqui um dos nossos feitos, foi a gente trazer enquanto coordenadora, né, de políticas públicas, a gente fazer, hoje Florianópolis é um dos únicos municípios, se não me engano, Santa Catarina tem 3 municípios, que tem um plano de políticas públicas municipal para mulheres atualizado, né, e publicado. Então foi toda uma articulação enquanto coordenadora junto com o Conselho da Mulher, Conselho de Direito, que fizemos a atualização em 2011 e em 2021. Então ele estava desatualizado desde 2011, aliás, ele precisava passar por essa atualização. Então ele já é um documento pós-pandemia que a gente trouxe já o papel da mulher nesse contexto. E aí, em 2023, eu fui assumir a assessoria de igualdade racial e combate à intolerância religiosa. Ou seja, né, em Santa Catarina, falar de questões relacionadas a mulheres, né, que aí o feminismo, machismo, misoginia, e aí vou para uma outra pasta, né, que eu vou falar de questões raciais, intolerância religiosa. Gente, eu passei a tomar medicação de pressão alta, né, então eu tô assim, realmente foi um desafio muito grande, mas foi muito importante para eu entender que, assim, esses movimentos, se não forem feitos por nós, eles não vão ter, a gente não vai conseguir avançar até o ponto que a gente quer. Eu digo, quando eu vou falar de inovação social, eu digo que não adianta vir outra pessoa de fora querer falar como que minha rua pode ser consertada se ela não passa lá, ela não usa o sapato que eu uso para caminhar naquela calçada. Então, para eu entender que a gente precisa estar nesses espaços para fazer essa mudança, foi isso muito que eu internalizei para eu poder estar nesses espaços, porque eu era uma das únicas pessoas pretas dentro de primeiro, segundo, terceiro, quarto escalão, né? Então, uma mulher negra dentro de um espaço de política,
em Santa Catarina não é um ambiente tranquilo, não é favorável, não tem portas abertas a todo momento. Muitas vezes as minhas amigas dizem que eu tenho a mão na maçaneta, mas muitas vezes foi assim, a mão na maçaneta chorando muito para que as coisas acontecessem. Muito. Mas graças a Deus a gente avançou bastante, né? Enquanto eu estive como assessora, a gente tem aí um projeto, né, que eu não sei se às vezes é bom falar ou não, mas a gente tem um projeto que está na Câmara, que é o projeto Floripa Antirracista, que é um projeto que a gente não basta só combater o racismo, a gente tem que se posicionar antirracista. Então, ele está lá, foi apresentado, a gente tem um termo de cooperação com o Ministério Público para que a gente consiga fazer ações nesse sentido de combate ao racismo e combate à intolerância religiosa. A gente fez primeiro Junho das Pretas, onde a gente fez um mês inteiro de ações voltadas à questão da mulher preta. A gente teve, e aí, novamente, né, os marcos, e eu preciso falar, e eu tenho isso como um filho ou como madrinha, que é o nosso conselho. A gente tem hoje um comitê de saúde, Comitê Técnico de Saúde da População Negra, que também tinha uma lei desde 2010, que não conseguia implementar. Então, em 2023, a gente consegue implementar esse comitê, e hoje a gente tem a política municipal da população negra incluída na política municipal de saúde do município. Então, são marcos que eu acho importante a gente falar. Então, hoje a gente tem um comitê técnico de política para a saúde da população negra, que é importantíssimo quando a gente vai falar de autocuidado e qualidade de vida. Como o Wander falou, né, minha mãe faleceu, a questão do autocuidado nunca foi uma prioridade para ela, e não é para a maioria das mulheres negras, infelizmente, porque tem a questão da sobrevivência, tem vários pontos atrás, elas têm filhos para sustentar, então muitas vezes o autocuidado é o último que elas vão se preocupar. E quando a gente vê aquele movimento de mais de 100 mulheres lá, né, ou não, a gente apoia a maioria, eu posso dizer. Não, com certeza, a maioria esmagadora. É quase que 80-20%, sim, é por aí. E aí a gente vê várias mulheres num domingo pela manhã, que muitas estariam preocupadas em pensar o que vai fazer de almoço, a roupa que não lavou a semana inteira, estavam lá, né, com o seu uniformezinho, que é a nossa camisetinha, e correndo, ou caminhando, estavam em movimento, estavam dançando também, né? Cantando, dedicando um momento para estarem lá. Tinha umas que não caminharam, mas estavam lá. Isso é importante, Wander, porque network, autocuidado é um privilégio. Então, quando a gente consegue fazer esse movimento de ter mulheres, e aí quando eu vou nos eventos e nos espaços que tem mulheres pretas, eu chamo todas para fazer foto. Eu digo que é a nossa marcação de território. Chamo, vem, e nisso lá foi isso. Gente, a gente tá aqui, em vez da mulher, vamos chamar as mulheres tudo aí para se juntar para fazer uma foto. Só mulher. E começou os homens a correr, não. Não que a gente precisa muito se fortalecer, né? Então todos precisam estar juntos. Mas são esses marcos, porque pra gente realmente, assim, é uma vitória quando as mulheres pretas conseguem se juntar para falar de negócio, para falar de empreendedorismo, para falar de tecnologia, e para falar de autocuidado. E eu tenho visto esse movimento, porque o que eu tenho visto de mulheres, assim, que estão, vamos caminhar, que estão postando, inclusive, tá pago lá, estão fazendo. Então, a gente pensa que é muito pouco. Às vezes eu me questiono, né, quando vem assim, com esses currículos assim, eu fico assim, mas quando eu me questiono, mas aí quando a gente vê esse movimento, essa mudança que acontece, né, uma mulher que conseguiu abrir mão de ficar em casa fazendo o almoço de domingo para ir ter esse momento de autocuidado, o quão importante isso é para a vida dela, para a família dela, porque tudo que eu mais queria era que a minha mãe pudesse, né, ter tido esse movimento de ter tido esse autocuidado, porque ela teria uma sobrevida. Então a gente hoje fala de expectativa de vida, que os nossos também tenham isso, essa expectativa de vida, e isso acontece quando a gente desperta para esse autocuidado. Então, Wander, vida longa esse movimento, né, que a gente realmente possa, ali na proposta, ter 2 vezes por semana, por isso, né, 2 vezes por semana, não, mas a gente já está pensando em grupos de caminhada menores, núcleos, né, porque mais que mês a gente tem que ir fortalecendo durante a semana, pequenos grupos, para que esse evento do mês, ele cada vez fique mais forte, a gente consiga levar mais pessoas, encorajar mais pessoas, porque a gente tem toda uma questão de, muita gente acha que, não é pra mim, nunca fiz, e nos próprios espaços, eu acho que isso é importante. A Cleusi traz uma questão, né, que ela fala muito bem, a gente fala do lugar de onde ela vem, né, da Vila Aparecida,
que ela é muito próxima de lugares privilegiados da cidade, de ocupação de esportes. Vou contar um spoilerzinho aqui para vocês, mas, por exemplo, Parque de Coqueiros, que é muito próximo da Vila Aparecida, muitas pessoas não vão porque acham que é um lugar que não. Beira-Mar Continental, e a gente está fazendo movimentos, por exemplo, até internacionais, né? Tem um grupo de haitianos que joga futebol todo domingo de manhã no Parque de Coqueiros, que a gente já está puxando para fazer parte do coletivo, já vai organizar, porque a gente tá vendo que tem, mas as pessoas acham que, não é meu lugar, eu não quero correr na beira-mar. Não, a gente vai fazer sim, vai treinar, vai buscar, e o movimento ele tá em todas as áreas. Aquele ali é o nosso lazer de movimento. Obviamente que nós temos vários pretos que são educadores físicos, que trabalham, né, personal trainer, e a gente quer mostrar o trabalho deles todos, mas a gente quer mostrar o nosso trabalho em todas as áreas e quer utilizar. Eu vou te fazer uma pergunta, assim, não é uma pergunta, mas como é essa formação de jovens para a tecnologia, né? Porque os nossos jovens, a gente pode... Eu lembro que quando começou essa questão de informática e tal, eu cometi uma gafe. Em 98, 99, eu estava na escola e não sabia diferenciar, eu não tinha acesso a isso. E-mail de site, por exemplo, e um professor de física, eu estudava numa escola particular, bolsista ali, e eu estudava, né, numa escola particular, e aí ele deu um exemplo e eu não... E aí as pessoas ficaram rindo, mas para mim aquilo ali não era uma realidade. E aí eu lembro que tinha nas comunidades, tinha um curso de informática, mas era muito precário, assim, às vezes era um computador para 3 pessoas sentar juntas, e aí não, o tipo de aplicativo ali, de sistema operacional que estava rodando, ele já estava muito atrasado, porque eram doações de empresas que não tinham mais acesso, né, que não usavam mais aquilo. Então a gente estava, já dentro da tecnologia a gente estava atrasado, e hoje a gente está falando de uma Dandara que traz toda a inovação, que tem tudo que um jovem, que uma pessoa que precisa se inserir na tecnologia tem, né? A gente consegue entregar para os nossos algo muito, muito, muito potente ali dentro da questão da tecnologia. Como é essa formação de jovens, que eu sei que, né, que é um dos elementos do trabalho no Morro, queria que falasse um pouquinho como é ver esse jovem também entrando, porque tu já tem uma vivência que tu vê o jovem saindo do ensino fundamental, entrando no ensino médio, entrando no mercado de trabalho. A gente já tem uma política de cotas que a gente já vê os nossos, uma coisa diferente, famílias indo a formaturas, coisa que a gente não via. Se uma menina da Vila Aparecida fizesse uma festa de 15 anos, era o ápice da vida dela. E hoje a gente tá vendo a nossa galera se formando no ensino superior, aparecendo na TV, aparecendo em podcast, como a gente tá aqui. Se a gente pensasse isso há 20 anos atrás, um podcast de pessoas pretas, não aconteceria. Queria que tu trouxesse, como tá da área da comunicação, como é importante a gente conseguir comunicar. Se referenciar, né? Então, quando a gente vai falar de tecnologia, vem essa premissa de que a tecnologia é acessível a todos, né? E aí a gente vai nesse, né? Quando fala de cursinho de informática, se for para dentro de uma comunidade, primeiro que a internet, na época já era discada, já era difícil, né? E hoje em dia eu trago e gosto muito de trazer isso, de tirar esse mito da democracia tecnológica, que ela não existe, porque ter internet de qualidade hoje é caro. Então ela não é um produto acessível para todos. Quem tem celular tem internet. Um pacote de internet de celular é muito caro, né? Se tu quer realmente acessar, fazer de qualidade. Não cortando a Cleusa aqui, esse raciocínio, mas acho que é importante que a gente viu na pandemia, quando nós todos fomos para dentro de casa, as crianças, normalmente de escola pública, que precisavam fazer as atividades, era o celular da mãe, quando ela conseguia estar em casa, para 3 ou 4 crianças usar para conseguir fazer o trabalho escolar, né? Isso. Dando sequência aí, Cleusa. Desculpa te cortar. Mas foi essa a realidade da pandemia mesmo, assim, trazendo aqui a Vila Aparecida. É 1 quilômetro do centro, né? Eu não tinha internet de qualidade. A internet de fibra, para mim, as grandes empresas não queriam entregar. Eu fui no Procon. Eu queria pagar para ter uma internet, porque eu comecei a fazer live também com o Morro do Silício. E as grandes empresas, elas têm o direito de escolher onde elas querem colocar esse serviço. Então, eu tinha uma dificuldade enorme de ter internet. Então, eu não conseguia, mesmo eu tendo a possibilidade de pagar, eu não conseguia. Então, olha só a barreira que é. Quando tu quer pagar, não tem. E quando tu não pode pagar, uma internet de celular para te ter ali mensal, é caro. Para uma família que ganha um salário, a gente está falando de
estou falando aqui da nossa realidade enquanto Florianópolis, uma cidade que é uma das mais caras, né, para se viver, em termos de aluguel, em termos de cesta básica. Olha a dificuldade que é para um jovem que realmente quer acessar esses espaços de tecnologia. Então, hoje em dia, as pessoas dizem assim, mas tem tanto curso hoje que só não faz quem não quer. É aquela triste falácia da resolução de fora para dentro. Não conhece a realidade realmente do território, não sabe quem são. Não, a gente quer. E aí vem, né, os salvadores da pátria. Não, a gente quer atender as pessoas em vulnerabilidade. Mas se é vulnerabilidade, já tem que entender que tem que ter vários passos atrás. Quando a gente fala de fazer programas para jovens de vulnerabilidade, a gente tem que pensar assim: esse jovem ele vai sair de casa, ele vai tomar um café, ele vai ter o que comer, ele vai ter como pagar o transporte, nossa passagem é cara. Ele vai ter como acessar a internet, seja pelo celular, ou seja a internet de fato, ele tem? Então, não, mas tá lá. A gente oferece, mas os jovens não querem. Eles não querem nada com nada. Só que muitos desses jovens também, muitas vezes, são apoio para a família. Eles às vezes preferem se ir para o mercado de trabalho, e não é para o trabalho, e geralmente é para o trabalho braçal, né? E aí, que é o dinheiro que vem para ajudar, né, na família. E aí eles vão dizer, mas em Florianópolis isso não existe. Gente, eu moro a 5 minutos do centro, isso existe na minha comunidade. Então, de famílias que estão passando necessidade, passando fome. É uma realidade cruel, mas ela é real. E aí, quando eu vou falar de tecnologia para jovens, eu tenho que ter esse olhar. Só que hoje, graças a Deus, a gente não faz nada sozinho, né? A gente tem uma rede, então tem vários outros projetos, e como eu falo que o Morro é uma conexão, eu junto esses projetos que têm essa disponibilidade de curso, de atividades, com essas pessoas, com esses jovens, né? Porque a gente tem muitas pessoas 40 a mais aí que estão querendo fazer essa migração de carreira, tá? Tem muitas pessoas aí 40 a mais que estão, olha, eu quero entrar para a área da tecnologia, como que eu posso fazer? Então a gente junta esses grupos e agora a gente é uma oportunidade de eu falar de um projeto e já convidar, né, para o Reprograma Morro, que é um projeto que ele foi aprovado pela FAPESC, que é um projeto que quer levar, né, a gente vai começar agora dia 28 de abril, junto com Cidades Invisíveis, no centro de Florianópolis, então para a região da Grande Florianópolis, que quiser participar, a gente está com um programa de 14 a 24 anos de jovens, às terças e quintas, das 14 às 16 horas, e também para acima de 25, para as mulheres, né, para falar de empreendedorismo, para falar de questões comportamentais, de posicionamento, vai ser das 19 às 20h30. Os 2 encontros, às quintas-feiras, no Cidades Invisíveis, ali no centro. Então, procurem dentro do Instagram do Reprograma Morro, tem um link para inscrição, estão todos convidados. Se você não quer participar, indique outra pessoa que tem interesse, que está buscando, porque o que eu digo para a nossa comunidade, para os nossos jovens a gente não pode ser só consumidores de tecnologia, porque o algoritmo, ele é feito por quem? Então a gente precisa entender qual é a tecnologia que a gente quer e a gente precisa, novamente, em todos os espaços, a gente precisa estar lá, entender como é que funciona a produção para que a gente possa construir algo diferente. Senão a gente vai realmente só ser consumidor e aí a gente não vai aproveitar as oportunidades que a tecnologia tem de verdade. E é fato, assim, eu tenho um filho que hoje o primeiro emprego dele foi de home office, trabalhando. Eu digo, eu nunca tive essa oportunidade. Então hoje ele tem 19 anos, ele já passou pela experiência do primeiro emprego, que foi home office, que ele trabalhou dentro do quarto dele, recebeu o dinheiro dele e ele pode, né? E aí tem uma questão, uma segunda língua, uma coisa vai emendando na outra, Wander, mas a gente tem que também estimular para que estudem o inglês quanto antes, né? Aproveitar aí que a gente tem essa tecnologia que eu sei que não é acessível, mas quem puder ter acesso, buscar esses cursos gratuitos de inglês, eu falo por mim que estou nessa busca, porque ter uma segunda língua é importante. E entender também, tá? Quando a gente fala de tecnologia, não é só pessoas, os nerds que podem ir lá, né? Os títulos nerds. Tecnologia, ela vai desde o processo de quem vai vender as tecnologias até quem vai produzir. Então, entender que tecnologia não é esse mundo distante, não. Tem várias oportunidades dentro desse mercado. Só precisa se colocar à disposição para conhecer e ver em que caminho você se encaixa melhor. Então, conheçam, né? Conheçam, mas e aí a gente coloca Reprograma Morro, a gente tem o Prototipando a Quebrada, a Minatec, que são programas que têm esse olhar de dentro para fora, que vão falar a linguagem de vocês, para que vocês não se assustem. Porque muitas vezes o que acontece
eu fui convidada para participar de um programa, mas eu cheguei lá, começaram a falar palavras que eu não conheço, e eu acabei desistindo. Então, conheçam esses programas que têm essa linguagem, que tem essa vivência de dentro para fora do território, que eu digo conhecer essa realidade, e aí familiarize, participe, se coloquem, se proponham a estar, para que vocês possam, sim, furar essa bolha junto com a gente e hackear esse sistema. Então, Cleusi, quero te agradecer mais uma vez pela tua presença, nossa madrinha. Quero pedir para que tu deixe um recado final pra gente, que a gente possa, por muitas e muitas vezes, se encontrar nos espaços de atividade física, de tecnologia, de empreendedorismo, e que momentos como esse, eles se repitam muito, porque não é fácil, né, Cleusi? A gente tá sempre correndo atrás, são várias ideias, assim, eu acho que a gente tem uma característica um pouco parecida, que é uma mente que ferve, mas também que a gente gosta de colocar em prática, executar. Eu sou muito isso, assim, gosto de pensar, de criar, mas eu gosto de executar. Eu acho que, no meu caso, assim, a alegria, ela só vem depois da execução, e é importante. E gostaria que eu deixasse um recado final pra gente aqui. É um recado final desse momento. Terão outros aí pra gente fazer. Muito obrigado pela tua presença. Bom, só agradecer e dizer assim, a felicidade que é da gente poder estar aqui. Eu sendo entrevistada, essa semana eu tive já essa experiência nos meus pares, né? Então, te agradecer, dizer que continue com essa mente fervilhante, assim, porque é isso. O meu recado é que a gente tenha as nossas ideias e que a gente se permita acreditar que elas são possíveis. Porque a partir do momento que a gente tem as ideias e que a gente fica pensando, mas é difícil, e é difícil, né? A gente não pode dizer que, eu digo que eu não gosto de trabalhar com meritocracia, porque o fulano fez isso e conseguiu, se você fizer, você vai conseguir. A gente sabe que estamos em vários contextos, né, que nos colocam nessa posição. Mas uma das questões é que vocês acreditem e que busquem, né? Busquem mesmo, isso é um conselho de mãe. Eu faço isso com os meus... Conselho de madrinha. Conselho de madrinha, né? Foi isso, Wander, tá aqui, eu acredito muito no projeto, e o Wander foi lá e correu atrás, fez as alianças, juntou com quem tinha que juntar. Então, procurem os espaços que podem proporcionar isso também, porque a gente também tem que entender que a gente não consegue, infelizmente, né, ou felizmente também, a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente pode ter uma ideia, a gente pode, ao longo do caminho, algumas etapas a gente executar sozinho, mas é sempre bom a gente buscar alguém, algum grupo, algum coletivo que possa nos dar esse direcionamento. Então, é isso, esteja em coletivo, tenham as suas ideias, coloquem em prática e se fortaleçam, né? E aí isso é bem importante, que isso também eu tô levando para minha vida. A gente tem que estar muito forte, a gente tem que estar acreditando muito na gente para que a gente possa entregar melhor, para que a gente possa realmente pensar no coletivo. Então, se cuidem, o autocuidado é muito importante. Isso eu também estou internalizando. Então, né? Se cuidem, se protejam, busquem estar com outros que vocês se sintam à vontade. E vamos lá, vamos participar e conhecer e trazer para o coletivo mais pessoas que querem fazer esse movimento e essa construção. Então, eu já não vou estar no próximo, mas nos próximos eu estarei fazendo esse movimento de chamar outros para correr, para autocuidado. Perfeito, Cleusi. Muito obrigado de coração. Pessoal, seguimos em movimento. Cleusi, muito obrigado. Até o próximo episódio. Um abraço. Não sou o movimento negro, sou o preto e movimento todos os lamentos. Fazem refletir Sobre a nossa história marcada com glória, o sentimento que eu levo no peito é de vitória. Seduzido pela paixão combativa, busquei alternativa. Não posso mais